pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Land Delas, uma iniciativa do Pilar Educacional da Land IT que generosamente investiu na nossa ideia de celebrar mulheres executivas, mulheres começando, mulheres das áreas de exatas, das áreas humanas, e eu tô aqui hoje encantada já, só no aquecimento aqui eu já tô com o olho brilhando e muito satisfeita de estar recebendo a nossa convidada. Sil, muito feliz de ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem uma agenda super corrida, né? Eu acho que você fala de assuntos muito importantes nesse momento e por isso essa correria toda. Uma honra para mim estar te recebendo. Estou muito feliz de verdade. A gente não se conhecia, ficou se conhecendo hoje, mas eu acho que no aquecimento a gente já viu que tem muita conversa. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez. E eu queria começar te apresentando. Então, Sil, por favor, conta um pouquinho de você, né? A Silmara tem uma história maravilhosa, tem uma carreira incrível, e eu queria ouvir aí, se você puder se apresentar e contar pra gente um pouquinho de você, eu acho que vai encantar quem estiver assistindo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né? Eu estou aqui lisonjeada com o convite. Muito bom te conhecer presencialmente, porque virtualmente a gente já se encontrou aí no caminho, né, da vida. Então, muito obrigada, um prazer, projeto incrível, né? Você me deu alguns detalhes. E contando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou Silmara, tenho 54 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda, sou lá de Santo André, você também é do ABCD, né? Tá lá pertinho da gente. E eu tenho 35 anos aí de carreira executiva. Passei em algumas empresas, passei pela Suvinil, né? Uma divisão da BASF, Air Liquide, uma empresa de gases industriais. E a minha última passagem, a grande última estação da minha carreira foi o Sistema Coca-Cola, que eu tenho também muito orgulho de falar. Foram 22 anos de Sistema Coca-Cola. Uma parte na Coca-Cola FEMSA e uma parte na Coca-Cola Company, mais ou menos 10, 11 anos para cada lado. E durante esses 35 anos, 29 anos eu estive sempre na área ou de marketing, ou vendas, ou na área de operações, como a gente chama, operando negócios, né? Então, eu gosto de dizer que eu trabalhei construindo, junto com uma equipe grande, a Coca-Cola para além do mercado de refrigerantes, né? Na transformação dela para uma empresa total de bebidas. Então, tive experiência em M&A, compra de empresa, lançamento de produto, mas os últimos 6 anos de Coca foi de uma área completamente diferente, que era a área que nós chamávamos de PACS, que era Public Affairs, Comunicação e Sustentabilidade. Eu era vice-presidente para Brasil e Cone Sul e tive uma oportunidade enorme nesses últimos 6 anos de me aproximar, né, de algumas questões que já me eram caras, né, que era o desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de pessoas, o empoderamento feminino, né, ESG estava debaixo dessa estrutura. E ano passado eu fiz a transição da carreira de executiva para a carreira de conselheira e mentora. Foi uma coisa bastante planejada, já havia um tempo que algo borbulhava aqui, a gente vai falar disso com certeza, né? E a partir do ano passado eu decidi, né, que eu queria dividir meu tempo e meu conhecimento para acelerar carreiras e negócios. Então, essa em breve resumo sou eu. Eu sou casada, não tenho filhos, tenho 2 cachorras, a Mori e Blue, e é isso. Muito bom. Eu já estou encantada porque eu já conheço, eu já sei o que vem, então meu olho já fica brilhando e o cérebro processando aqui. Sil, conta pra gente um pouquinho, né? São 35 anos em empresas globais, nada pequeno, mercados tradicionais, empresas tradicionais, e a gente vê uma mulher crescendo, né, nesse cenário. E aí a gente tem aí competências e habilidades que foram construídas, né, para liderar e transformar negócios nesses setores. O que você acha que foi a cereja do bolo? O que é o essencial para que você tenha conseguido se construir ao longo desses 35 anos e transicionar com essa elegância toda que você tem na fala, no gesto todo,
Mas o que você nomeia, assim, a cereja do bolo de todo esse processo, desses 35 anos? Muito bom. Você me fez lembrar quando eu tinha 15 anos e brincava de Miss, porque naquela época era chique brincar de Miss lá na rua. E eu queria ser sempre a Miss São Paulo e eu tinha um discurso para fazer lá na calçada. O meu microfone era um cabo de vassoura, né? E aí eu dizia: aos 21 anos eu vou morar sozinha e eu vou ser uma executiva de uma grande empresa. Eu não consegui morar sozinha aos 21, foi aos 26, né? Logo descobri que a gente tem boleto para pagar quando vai morar sozinha. Mas eu me tornei uma executiva de uma grande empresa. Eu tive uma carreira bastante precoce, né? Eu fui gerente aos 24, diretora aos 32, vice-presidente aos 40 e pouco. Então, eu tive mãos generosas nesse caminho, né? E eu aproveitei cada oportunidade que essas pessoas que passaram pelo meu caminho me deram, né? E eles depositaram crédito naquela menina que não tinha lá formação numa escola internacional ou feito o estágio muito importante. E eu acredito que muito dessas oportunidades vieram pela minha atitude, pela vontade de fazer. Então, quando eu olho a minha trajetória, eu costumo dizer que eu, na vida, aprendi que, apesar de ensinarem a gente na escola que a menor distância entre dois pontos é uma reta, na vida isso não é verdade. Se vocês me permitem, o que eu aprendi é que a menor distância entre dois pontos na vida é o caminho que a água faz para descer a montanha, porque você só tem a certeza de que ela vai chegar lá. Tem curvas, tem derrapadas, tem lugares mais estreitos, mais largos, mas a água chega no destino dela. Então, com essa resiliência, com essa força de vontade, eu também fiz lá o caminho da água e cheguei onde aquela menina queria chegar, né? Quando eu me olho, eu falo: puxa vida, valeu. Que linda, muito bom. E é muito gostoso ouvir isso, Sil, porque hoje em dia, infelizmente, né, existe um discurso da mágica, né? Parece que tudo é instantâneo e a gente escuta conversas que imediatamente levam as pessoas a pensar que é um caminho rápido, né? Que tudo é muito curto, que a gente vai dormir e acordar em alguns lugares, né? E eu acho que é muito importante a gente trazer, e justamente por isso o Lendo Delas existe, para a gente mostrar que os caminhos existem, embora eles não sejam tão árduos, eles não precisam ser sofridos, mas eles precisam ser construídos, né? E que grande parte do sucesso das mulheres que eu tenho encontrado, eles vêm, e aí eu tô descobrindo isso a cada conversa, mas a vontade supera a necessidade. O querer, ele é mais potente do que o precisar. Então, a gente realmente precisa sobreviver, a gente precisa de necessidades básicas supridas, mas a nossa vontade de estar além disso é o nosso querer, que supera essa necessidade e tem trazido algumas mulheres para o destaque, para a liderança, para algumas posições diferentes, né? Que não era o nosso lugar natural, mas ele acaba se tornando o nosso lugar favorito para estar, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso. Queria entender um pouquinho, Sil, como é que a gente faz, né? Eu acho que de toda essa atitude, ela vem com uma tomada de decisão, né? E aí eu vou puxar um pouquinho do teu expertise, né? Falando nessa questão do public affairs, falando de tudo aquilo que você consolidou durante a sua carreira, mas a gente tem a questão da tomada de decisão sob pressão. Porque muitas vezes essa questão do que eu quero não está alinhado com o que eu preciso. E a pressão vem de várias formas, seja corporativa, seja na vida pessoal, seja numa decisão nossa. O que tem de insight e de valor nessa tomada de decisão sob pressão? Né? Como é que a gente conduz esse caminho e como é que a gente sabe se está dando certo? Eu costumo dizer que em momentos de crise, né, você tem que ter transparência e agilidade, né? Praticar a escuta ativa, entender bem o cenário complexo e tomar decisões equilibradas, né? Isso é muito importante. As pessoas, até para as mulheres, né, muitas vezes dizem que nós somos muito emotivas e colocam a emoção como algo ruim. E, na verdade, eu sempre defendo que emoção é recurso. Emoção é recurso. Você que decide o que você faz com essa emoção. Se você explode, né, vulcões ou se você move moinhos. Então, no momento de crise, você tem que canalizar as emoções para mover moinhos, né? Então, é ouvir, analisar, entender o cenário complexo e tomar decisões
equilibradas. Isso é muito importante. E quando você fala do olhar para dentro, né? Mas, poxa, muitas vezes, como é que a pessoa física conecta com a jurídica e assim por diante? Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter muito claro os nossos inegociáveis, né? Os nossos valores, eles não devem ser corrompidos, mesmo em situações de crise, né? Por isso eu falo muito da transparência. Ninguém está cozinhando e quebra o copo porque quis, né? As coisas acontecem. Então, eu sempre busquei estar onde existe ou fomentar onde não existia a cultura do aprendizado, né? Aonde você reconhece o erro como você reconhece um título de MBA. Isso é muito importante. Eu me lembro que lá na Souvenir, eu muito jovem, aconteceu um problema, nós estouramos a verba de marketing. Isso deve ser o terror de um monte de gente que ainda trabalha em marketing, né? E aí o chefão... Ai, Jesus, exato. Aí o chefão chamou a gente e nós já sabíamos que íamos tomar uma bronca, né? E ele realmente deu a bronca, não se pode estourar a verba, né? Você tem que ter controle e tal, accountability. E ele perguntou, vocês sabem arrumar o problema? Sim, nós sabemos, né? Nós vamos fazer um freeze aqui, reconectar aqui, jogar essa atividade para o ano que vem e tal, não sei o quê. E aí, ok, resolvemos a situação, ele chamou nós de novo lá, e eu falei, agora é para mandar embora, não vai ter saída. E quando ele chamou, ele viu, né, a minha cara de quem, ai meu Deus, agora, né, foi muito bom, vai fazer coisa errada em outro lugar. E aí ele me disse, olha, uma vez um chefe meu me disse que cometeu um grande erro, e chegou para o chefe dele com a carta de demissão, dizendo, aqui, né, o máximo que eu posso mostrar da minha, no caso lá daquela época, hombridade, né? Uhum. E o chefe olhou para ele e falou assim, você jura? Que você tá tendo a cara de pau de me entregar sua carta de demissão, depois desse problemão que você me causou. Chamando isso de hombridade. Nada disso, meu filho. Agora que você aprendeu com o erro, você quer que eu traga outro para errar onde você já aprendeu que não pode mais errar? Uhum. Não, senhor, rasgou a carta e tal. Então, que isso sirva para vocês, ele disse pra gente, como um grande aprendizado, porque eu sei que esse tipo de erro vocês não vão cometer mais. E foi tão importante porque eu entendi exatamente na pele, né, que o erro ele não precisa ser o fim da linha. Na verdade, ele é continuidade, ele é um aprendizado. Você tem que saber o que fazer com ele. Então, eu gosto, né, de dizer que em situações de crise nós temos que aceitar que vamos tomar a melhor decisão possível naquele momento. E é claro que depois que a crise passe, você revisita o cenário, é sempre possível ter outras ideias e tudo, mas é importante você entender que você tomou a melhor decisão naquele momento. Você saber que sempre é possível aprender com o erro e celebrar as pequenas conquistas. Isso também é muito importante, porque numa situação de crise, quando você sobrevive a ela, sempre vem aquele gosto amargo do enough, não foi suficiente, devíamos ter feito melhor. Então, tudo bem, a gente sempre pode melhorar, mas vamos primeiro celebrar que a gente sobreviveu à situação de crise, né? Isso é muito importante. Vamos celebrar que nós, entre mortos e feridos, né, estamos aqui e agora daqui seguimos. Mas o mais importante de tudo é você não fugir à conversa. Você não pode se esconder atrás da cortina numa situação de crise. Você deve se posicionar. Você deve manter contato. Isso é muito importante. E chamar, muitas vezes, os seus principais críticos para fazerem parte da solução. E não só apontar o problema. Isso também é sensacional. Eu me lembro de várias situações, né, em que nós vivemos crise ao longo da minha carreira, das empresas que eu representei. E a ideia de você chamar, né, os stakeholders, né, principais para fazerem parte da solução, reconhecendo que você não é o dono da verdade e co-criar, né? É muito mais inteligente do que querer ter a pílula mágica da solução e ter que convencer a todos, faz muito mais sentido. Então, isso sempre me ajudou muito a estar atenta ao que eram os meus inegociáveis como corporação e o que eram os inegociáveis, seja lá para o consumidor, ou stakeholder, ou representante da sociedade civil. E aí eu aprendi uma coisa, Tati, que bom que você me dá essa oportunidade de falar.
sempre é possível trabalhar nas convergências, né? As pessoas vivem falando de trabalhar nas divergências. E eu aprendi, principalmente nesses meus últimos 6 anos de relações institucionais, que nós devemos focar na convergência. E acredite, sempre há um ponto de convergência. Sensacional. Que bom. Eu acho que um pouco dessa tua fala, hoje ela se desdobra quando a gente vê o sucesso de algumas organizações que não são tão tradicionais e não tão antigas, mas que justamente aprenderam esse momento da inovação que passa justamente por essa crise, né? Que é você ter a ideia, você testar rápido, você errar, aprender com o erro e seguir, porque não dá tempo de ficar sofrendo nas decisões tomadas, né, durante esse momento. Então, eu acho que a gente converge essa história toda e esse aprendizado naquilo que está sendo praticado e tem dado certo. Então, a gente vê realmente os grandes resultados surgindo, né, desse mix da inovação baseado justamente no aprendizado das crises. Lá na Coca, nós tínhamos, entre outras frases mágicas, uma que é: o feito é melhor que o perfeito. Então, assim, incrível, né? Ela é muito boa. E vamos falar um pouquinho dessa visão toda e dessa estratégia, né? Justamente quando a gente passa a falar da atitude, que é o seu olhar, né, para essa excelência na execução. Eu tive um grande gestor dentro da farmacêutica, né, que dizia que a execução era mais ou tão quanto que a estratégia. Porque a gente passava horas discutindo uma boa estratégia e a gente tinha um plano fantástico, mas o executor geralmente não estava na sala. E isso sempre me chamou a atenção, né? Assim, quem vai entregar? Comprou? Porque a gente está trabalhando isso de forma divergente. Quando a gente fala de vendas, de operações e de relações críticas dentro das organizações, né? Como é que você vê essa co-construção? Né? Como é que a gente faz para tirar do papel toda essa visão estratégica, todo aquele plano bonito, né, que morre na hora da execução? E por que será, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim: a teoria é a prática bem-sucedida, né? Então, antes de Newton escrever força igual a massa vezes aceleração, alguém tacou uma pedra em alguém, né? Para saber que a bala de um revólver é fatal, não pelo tamanho, mas pela rapidez com que ela atinge o alvo. Então, força é igual a massa vezes aceleração. E execução é estratégia com execução em campo. Então, é muito importante quando a gente fala de execução, ainda mais lá na Coca, né, que é uma empresa de execução, é ir para a rua, fazer campo, visitar o ponto de venda, né? Falar com o promotor, observar como que é a dinâmica de um ponto de venda, né? Como é que as coisas acontecem, para você sair da teoria, porque a teoria, ela só permanece quando ela é demonstrada na prática, né? Então, você aprende muito quando você... Até antes de começar essas discussões mirabolantes de business plan, disso e daquilo, vai pra rua, faz uma vivência, né? Então, isso é muito bacana, porque você volta com uma outra visão. Eu vou contar aqui um grande erro que eu cometi como marqueteira no sistema Coca-Cola. A gente estava em época de Copa do Mundo e aí, vamos fazer uma atividade que dê um brinde e tal, Copa do Mundo, bola. Ah, que legal, vamos dar uma bola, ó, que sensacional, né? Quem nunca vai querer ganhar uma bola linda e tal. Ótimo, até aí tudo bem. Até que a gente comprou as bolas e a gente, como sistema Coca-Cola no Brasil, atende mais de 1 milhão de pontos de venda de forma direta. Falo esse número que ele é público, só para que vocês tenham o gigantismo da operação. E esses pontos de venda são atendidos semanalmente, com visita bissemanal. Uau. E aí, imagina quantas bolas chegaram. E como é que a gente leva essas bolas para o ponto de venda? Nas motos dos promotores ou nos carros dos coordenadores de merchandising. Cheia! Cabe 20 bolas em cada carro, 30 bolas, sei lá eu. Então vazia. E quem é que enche essas bolas no ponto de venda? Conclusão. Uma ideia que parecia incrível quando você olha simples, com o olhar do marketing, e simples, na hora de executar ela se tornou proibitiva. Não tinha como levar
as bolas, então assim, a gente brinca que até hoje deve ter bola lá, né, no estoque. Então, se eu tivesse ido ao ponto de venda, tivesse perguntado para os promotores que já atuavam até antes de mim naquela cadeira, então isso é muito bacana, a cocriação. Execução para mim é cocriação. Então, quando você fala, mas a pessoa que vai executar não estava na sala. E é muito legal isso, porque eu justamente, quando comecei a me formar como pessoa de tecnologia, como alguém que estava se dispondo a ser uma líder nessa área, eu visitei muito médico com a farmacêutica. Eu ia com o rep e eu fazia questão de carregar as Catarinas, né? Entrega a idade? Entrega, mas eu carregava as malas de representante para realmente assim tentar chegar o mais próximo possível da realidade deles, antes de dizer se era fácil ou difícil usar o sistema que a gente estava propondo, se era fácil ou difícil fazer a tal da visita médica, seguindo os protocolos que a gente estava colocando. Então, assim, é muito importante, né, levar isso de que primeiro você precisa vivenciar, de fato, a ideia e trazer quem vive todo dia para a sala, né? Isso é incrível, eu acho muito legal. E aí a gente vai agora um pouquinho para um outro lugar, onde a gente vai complementando essa sua visão. E eu tô aqui com o olhinho brilhando, encantada de te ouvir falar. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da diversidade e da inclusão. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, muitas vezes, no planejamento estratégico, quem vai executar não está na sala, quando a gente vai para o olhar diverso e inclusivo, a gente percebe que a gente não errou só aí. Né? Tinha muita gente fora da sala, tinha muita gente que... e aí tem algumas coisas que eu fui aprendendo no meu esforço de letramento sobre diversidade e inclusão, né? Que, algumas analogias, então assim, não bastava você convidar para a festa, você tinha que tirar para dançar. Né? A equidade, ela é diferente da igualdade, porque nem sempre a gente oferece aquilo que o outro precisa para estar incluso naquilo que a gente está propondo a fazer. Então, é um aprendizado que eu acho que ele não acaba, porque a gente nunca consegue se apropriar de fato da necessidade do outro para poder estar ali. Se ele não estiver na sala tomando a decisão, não funciona. Né? Queria que você dividisse um pouquinho, né, como é que você se tornou essa pessoa apaixonada por diversidade e inclusão, que eu sei que né, e como é que esse é um diferencial, se é ou não de fato, né, um diferencial competitivo quando a gente fala no motor de inovação. Porque... as coisas elas vão se completando. Vão se completando. E é muito bacana porque nasceu, né, a diversidade e inclusão sobre esse olhar que você trouxe aqui de diferencial competitivo, né? E eu gosto de provocar dizendo que depois de caminhar um pouco nessa jornada, eu gosto de dizer que diversidade e inclusão é condição para competir. Isso para mim é uma mudança de mindset, né? Então, não é diferencial competitivo, é condição para competir. Quando você não traz diversidade para o seu time, você corta metade da população, se nós estivermos falando de gênero, né? Homens e mulheres, mas existem tantas outras lentes e recortes à diversidade. Então, quanto mais diverso é o seu grupo de colaboradores, mais preparada está a tua empresa para competir, né? Isso é muito importante. Se eu posso tocar piano com os 10 dedos da minha mão, por que eu vou tocar com um dedo só? Então, isso é muito importante, porque a gente, durante muito tempo, eu posso falar isso como marqueteira que sou, né? Sou publicitária de formação, sem querer, a gente olhava o consumidor numa relação sujeito-objeto. Né? Você compra, você consome. Quando a gente passou a ver o consumidor como sujeito, é onde a gente percebeu que aqui tinha falta de um monte de tipos de sujeitos e que a gente precisava incorporar. Então começamos a fazer pesquisa, aquelas pesquisas atrás de vidro, ver o consumidor, ouvir, e isso é muito importante. E quando você traz uma equipe diversa, você olha melhor por todos os ângulos. Então, a sua chance, né, de acerto é muito importante. É claro que não dá para você fazer um produto, ou até dá, mas ele vai ter um preço alto, depende de onde você se coloca como venda. Você precisa ter uma massa de consumidores, mas o olhar diverso te traz isso. Tem aquela história, né, de domínio popular, de que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Mas, na verdade, em terra de cego, quem tem um olho tem só um olho, né? Então, esse é o convite da diversidade. Se nós podemos, né, ter um time que represente o mercado consumidor,
Parece muito inteligente não fazer isso, né? Então, é isso. Fomentar a diversidade é fomentar as defesas para o seu negócio. É você usar lá, né, as 5 forças e colocar lá a força de barreira de entrada. Se o teu concorrente não tem nos seus associados, né, a diversidade que você tem, você já tem um diferencial competitivo na frente dele. Isso é muito importante. E trazer a pessoa para dentro da empresa faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo claro e que mexeu muito comigo e que eu jamais vou esquecer. Nós estávamos num evento na Coca e era a hora do almoço. E a gente foi se servir no buffet. Eu não sei por que se coloca o rechô muito perto da borda da mesa. A gente pega o prato com uma mão, com a outra mão você se serve, né? Porque o rechôzinho estava bem perto da borda da mesa. Acho que para não pingar a comida, ficar mais fácil de servir. Mas a moça que estava na minha frente, ela não tinha uma mão. E ela olhou para mim e falou, você me segura meu prato? E eu falei, claro. E ela falou, puxa vida, se colocassem o rechô encostado na parede, eu ia conseguir botar o prato e com a minha mão me servir. Pronto. Nunca mais nós colocamos o rechô na beira da mesa, né? Porque ninguém fazia aquilo de propósito, porque não queria. É só porque não tinha letramento a respeito. Então, é isso. E o diferencial competitivo está nessas nuances, né? Às vezes você vai naquela farmácia e não vai naquela só pelo sorriso de quem te atendeu. Então, é isso. Muitas vezes o consumidor está decidindo por você ali, ó, naquele 0,5 de diferença. E essa faz a diferença do seu P&L ser positivo ou negativo no final do ano. E aí é a hora que a gente entende, né? Que a gente está fazendo coisas com pessoas, para servir a pessoas, através das pessoas e com as pessoas. Então a gente para de olhar, né, para produto, para um monte de coisas e passa a olhar. E aí a gente fala justamente dessa cultura de alto desempenho que vem desse olhar, né? Então, assim, eu tenho um diferencial competitivo estratégico, eu já aprendi que eu estou trabalhando com pessoas, de pessoas para pessoas, e se você me permite esse parênteses, né? A gente ouve muitas pessoas que colocam o nome da empresa antes de se apresentar. Como se ela, de fato, fosse uma executiva forjada por aquela empresa e por isso ela é tudo aquilo. E a gente sabe que muita gente não é essa Coca-Cola toda. Só pra gente não perder a piada. Adoro. Mas não é essa Coca-Cola toda, né? E a gente sabe também que a liderança e essa cultura de alto desempenho, essa coisa do líder que realmente consegue transformar esse ambiente, né? E enriquece e consegue ver florescer, porque é esse o lugar da liderança para mim, né? É uma grande jardinagem, a gente fica semeando e assistindo o florescer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu acho que você tem muito mais vivência do que esse meu olhar aí sobre quem é ou não, né? Essa coisa toda. Mas essa cultura que incentiva também, né? A formação do líder de fato. E não a marca e... então eu sou tudo isso porque eu vim daqui. Como é que você vê tudo isso? Quero ouvir você. Muito bacana. Eu costumava me apresentar dizendo, olha, eu estou diretora de Key Accounts, eu estou vice-presidente de sustentabilidade, porque eu sou a Silmar Olive. E é a única coisa que eu vou continuar sendo sempre. Então, é muito importante porque muitas pessoas se conhecem muito pouco e rapidamente absorvem, né, a identidade corporativa. Então, algumas pessoas me perguntaram, Silmar, agora na transição de carreira, você chega na recepção de um prédio e eles te falam seu nome, Silmar Olívio, de qual empresa, e algumas amigas falam, eu sei que agora não tenho mais a empresa, não sou mais a fulana da Nestlé ou de não sei quem e tal. Como é que fica isso? E você teve isso? Eu falei, não, porque assim, faz muito tempo que eu me conscientizei que eu estava nas empresas por onde eu passei, mas eu era e sempre continuarei sendo a Silmara Olívio. Então, esse choque de realidade, eu acho que é muito importante, né? E quando a gente fala de formar líderes, eu costumo dizer que liderança é uma decisão, né? Liderança, assim como quem acho que trabalha no poder público, né? Como é que a gente chama quem trabalha no poder público, né? Eles são os servidores, né? É você querer servir. É você crescer através do crescimento do seu time. Essa é a coisa mais importante, né? O líder, você pode inspirar e ser seguido,
ou você pode mandar e ser temido. Mas aqui você não é líder, você acha que é líder, né? Então, a minha recomendação, né, para quem tem o poder da caneta, ou tem o cargo, já tem o título, é o quanto a porta da sua sala fica aberta para que as pessoas entrem, o quanto do seu tempo você investe em falar com o seu time. Porque quando você vai crescendo na carreira, você não pode mais usar o verbo fazer. A gente provavelmente, quando vai crescendo na carreira, faz muito pouco. Porque a gente precisa que os outros façam por nós. Porque a gente só tem 2 mãos. Então, quando eu era analista, eu até fazia lá, você que veio de tecnologia, né, o meu programa. Mas você vai crescendo, não dá mais. Então, você precisa influenciar, inspirar, fazer com que os outros façam o que você sozinho não consegue fazer. Então, quando você entende o seu papel, né, você passa a inspirar as pessoas. Mas eu costumo dizer sempre que, como líder, você delega a autoridade para o outro fazer para você. Mas a responsabilidade, no fim do dia, é sempre sua. Então, não é bacana delegar autoridade e responsabilidade. Aí, quando a pessoa faz algo errado, você, arrebenta ela. Não, a responsabilidade é sua. Então, você esteve próximo, você deu feedback genuíno, você ajudou, pegou na mão, igual a sua professora um dia pegou para você escrever um pouquinho melhor. Então, isso é muito importante. Aquele líder que passa pano, sabe, mas não resolve, não é um verdadeiro líder, né? O líder é aquele que marca vidas. E há muito tempo eu decidi, né, marcar vidas de forma positiva. Então, isso também é muito importante, né? O quanto você está preparando o seu time para caminhar quando você não existir mais, né? E essa é a beleza. Não é mais sobre a sua jornada, é mais sobre a jornada de quem vem depois de você. Pois é, eu fico aqui te ouvindo e que bom que você está nesse lugar de ensinar as pessoas, de conversar sobre isso e tá permitindo novos olhares, né? E uma escuta diferente para tudo isso. Muito bom. Sil, vamos falar um pouquinho sobre a visão do conselho? Porque quando a gente está lá tomando decisão, né? E eu até falei para você, assim, eu acho que em um determinado momento eu resolvi experimentar outras coisas e por isso até eu tô aqui agora. Mas quando a gente fala sobre a tomada de decisão, né, no papel de execução diária, e a gente passa para um olhar de decisão como conselheira, né, o papel ele muda. E eu fico pensando, né, e aí eu queria te ouvir, mas eu acho que dá uma coisa ali de uma vontade de pôr a mão, porque como líder eu tive que aprender a tirar a mão, né? E a gente vê que isso também faz parte justamente daquilo que você disse. Eu preciso parar de fazer e despertar no outro propósito de fazer. E a hora que a gente aprendeu tudo isso, você também vai parar de estar ali perto todo dia fazendo e ajudando a fazer para você ir para um outro lugar de conselho, que eu acho que é mais complexo ainda. Conta um pouquinho pra gente o que muda, né, desse olhar de VP, né? Tô ali na execução diária, tô no C-Level, tô ali pronta né, instigando o time. E aí eu passo pro conselho, porque o conselho ele tem uma visão mais longa. Ele é um longo prazo, ele tá com um olhar além do alcance do CEO. Então, como é que é esse outro É muito engraçado, porque eu te ouvindo, eu tô aqui pensando, e quando a gente aprende a tocar esse instrumento, por que a gente quer mudar e aprender outro, né? Mas é isso mesmo, né? Eu sempre tive essa da curiosidade de aprender novas habilidades, né? Eu gosto muito disso. E para mim, a grande diferença, e eu já vou dizer que não foi fácil, é que assim, como CEO, você toma decisão, né? Você toma a decisão do dia a dia, a operacional, a tática. Claro, você está envolvido na estratégia, mas você está focado no curto prazo, né? No médio prazo também, mas você está ali dirigindo o carro, né? Como conselheiro, você não dirige mais o carro. Você aprende a trabalhar, né? Através da força do colegiado, né? Então, isso é muito importante, é uma mudança de mindset profunda, porque não é mais sobre eu mando, eu decido aquela atividade, eu faço e depois a contabilidade é meu, eu vou lá e se eu não entregar, eu pago com o meu emprego, ou seja lá o que for, né? Que é o poder da caneta. Que é o poder da caneta, a cadeira do CEO. Ele teve
um acordo com o conselho disse o que era para fazer, quais eram os KPIs que o business tinha que entregar, e o executivo vai lá e ele vai fazer com os recursos que ele tem, porque ele é um grande maestro ali e vai entregar a orquestra, né? Tocando a música combinada. O conselho é um momento onde você aprende que você tem que trabalhar a visão de forma colegiada, né? E aprender a construir on top of that, somar, né? E não é mais sobre eu defender o meu ponto de vista, você defender o seu ponto de vista, mas é efetivamente você olhar o que faz sentido para o negócio. E o conselho está lá para que esse negócio tenha perpetuidade, né? Como é que eu direciono esse negócio, apesar das pessoas que ali estão, apesar do CEO, apesar dos herdeiros, dos sócios, para que o negócio siga bem e saudável, né? E como é que eu faço isso de forma colegiada? Então, aí entra muito na parada a influência, né? A diplomacia e o processo claro de governança. Então, o conselheiro ele tem que aprender a perguntar. Nós, como CEOs, aprendemos a responder. Sim. A gente tem resposta para tudo, né? Mas o conselheiro tem que aprender a perguntar, tem que aprender a entender o que está por detrás daquela primeira resposta e perguntar mais uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e ser curioso, né? Para questionar, inclusive, as verdades absolutas. Porque às vezes, né, aquela marolinha que alguém diz, não se preocupa com isso é só uma espuminha, já passa, pode ser um grande tsunami lá na frente. Você, como conselheiro, tem a responsabilidade de fazer com que o seu negócio sobreviva às grandes tendências. Ainda que hoje seja só fumaça, amanhã pode ser uma lei, uma norma que impacte fortemente o seu pianel. Então, você tem que ser curioso, você tem que estar aberto a novidades, você não tem que querer ser o dono da verdade, né? Isso é muito importante. Quando eu fiz o curso de formação de conselheira, essa é uma outra dica que eu quero dar, porque você não precisa de formação oficial para ser conselheiro, você precisa de experiência, né? Mas eu, como sempre fui muito curiosa e humilde, fui lá para o banco da FIA sentar para estudar. Eu já tinha feito MBA lá na FIA Business School, então voltei a boa aluna casa torna, e foi incrível, porque num dos momentos da formação, eles simulam um conselho, e a professora disse assim, Silmara, como CEO, nota 10, como conselheira, nota 0. E foi ótimo, porque eu ainda estava como vice-presidente da Coca, estava lá estudando, mas na hora que o conselho estava na simulação, não, pode deixar, eu faço, eu acho que vamos fazer assim, assim resolve. Então, essa era a CEO. Então, a humildade de saber que aquela roupa já não te serve mais é muito legal. E aí, o caminho das pedras é um só: treino. Pegar a estrada e começar a andar nela, né? E observar muito e ser curioso para aprender habilidades que provavelmente o que te trouxe até aqui não te levará daqui para frente. Então, isso é muito bacana. E você aprende que, apesar de parecer que o poder está na cabeça, eu gosto de dizer que o poder está no pescoço, porque ele vira a cabeça para onde ele quer. Então, você aprende o poder da diplomacia, né? Você aprende o poder de levar o grupo a chegar num pensamento e sempre lembrando a razão de por que estamos aqui, no caso de um conselho. É para garantir que o negócio sobreviva às intempéries de curto, médio e longo prazo. Muito bom, Sil, e acho que quando a gente fala sobre isso, né, sobre nem sempre o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante, eu aproveito para lembrar o pessoal que, num caso de transformação digital, no desafio tecnológico que a gente está vivendo, questão da inteligência artificial, questão da inovação, tudo aquilo que está acontecendo, além de Haiti se torna um parceiro muito estratégico e de longo prazo para perpetuar essa transição dentro das organizações. Sil, a gente está quase terminando, mas eu vou pedir para você, né, falar um pouquinho
sobre, né, e eu quero ouvir de você. A gente falou um pouquinho sobre a comunicação, você falou bastante sobre a conversa, sobre o diálogo entre as pessoas, sobre a inclusão e tudo mais, mas eu acho que a gente tem eu não sei nomear isso, porque para mim não é um dom, porque é um aprendizado, que é justamente esse lugar da comunicação e da oratória. Né? Você encanta falando, e eu acho que isso é um aprendizado que eu tive que ter, porque como pessoa de tecnologia, muitas vezes eu fui desafiada a estar numa posição de explicar o que eu estou fazendo, de vender a solução que eu estou propondo e de ir para uma sala executiva, né, me posicionar, e sem uma boa comunicação a gente não chega lá. Então a gente fala muito sobre essa comunicação de influência, que obviamente estou longe de ser uma excelente vendedora, estou longe de ser uma série de coisas que eu ainda estou nesse caminho, com toda a humildade, aprendendo um pouco sobre isso, mas eu acho que isso são ferramentas, de fato, né? Se é um dom ou se é um aprendizado. Eu tenho para mim, foi um aprendizado, não foi sempre assim, mas eu sei que é uma ferramenta crucial, né? Para a gente falar sobre a questão da definição de estratégia, de conseguir se posicionar e conseguir vender a sua ideia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa comunicação de influência, né? Como é que isso te ajuda como conselheira, como palestrante, como entrevistada, o que isso muda, né, na vida das pessoas, o poder de se comunicar. Eu sempre digo que a comunicação, ela pode ser e deve ser treinada, né? É claro que assim como cantor, tem gente que já nasce um pouco mais afinado do que o outro. Mas, mesmo para os mais tímidos, né? Para aqueles que falam, poxa, eu não sou um orador nato, se é que isso existe, né? É muito importante preparo, treino, né? E você colocar muito claro quais são as 2 ou 3 mensagens que você quer passar. Isso é muito importante. Até para alguém com muita facilidade de comunicar, e alguns caem nessa armadilha, né? Não me preparo e vou lá, porque né, eu falo super bem e tal. Já vou no improviso. Você vai um dia escorregar na casca de banana, né? Então é muito importante você se preparar. Não sei se deu para ver aqui na câmera, mas eu tenho aqui umas folhinhas. E aqui é porque para organizar o que eu quero dizer, né? Dá para fazer no improviso? Dá para fazer, mas você tem que ter respeito com o seu público, respeito com quem vai investir o tempo dele para ouvir a comunicação que você quer dizer. Então, do mesmo jeito, né, que algumas pessoas me perguntam, nossa, Sil, mas você tá sempre tão arrumada, impecável, tal, eu quero ter meu estilo, tal. Tudo bem ter seu estilo, mas ninguém aqui compra a lata de ervilha amassada no ponto de venda. Pelo menos se eu comprasse, a minha mãe me batia em casa, dizendo, por que você trouxe a lata de óleo amassada? Então, é uma forma de você mostrar respeito pelo outro. Poxa, vocês estão aqui para me ouvir. Como é que eu vou chegar atrasada? Como é que eu vou chegar aqui descabelada, ofegante e não preparada, né? Então, a comunicação, ela começa muito antes de você abrir a boca. A comunicação vai muito além. E ela é um composto de coisas, não só de palavras. Eu costumo dizer que posicionamento, né, a tua imagem como produto, ela é super importante. Sabe por quê? Porque ela chega primeiro que você. Antes de você chegar, a sua marca chegou antes de você. Ou por alguém que já te viu, ou por alguém que já... E aí, o grande segredo, de forma muito humilde, claro, além do preparo e tudo, é você ser walk the talk. É você andar da forma que você fala. Então, como empresa, como produto, como executivo, não dá para não ser walk the talk. As pessoas sabem, ainda mais nesse mundo fluido, né? Onde o tempo todo as pessoas estão te vendo no Instagram, no LinkedIn, e todo mundo te olhando. Então, é muito importante você ter essa conexão com o que você fala, com o que você faz. E não tem problema nenhum assumir, às vezes, poxa, esse dado eu não tenho, deixa eu ver. Ou, olha, eu tomei nota aqui desses números porque queria te entregar alguns dados estatísticos importantíssimos de uma pesquisa e dá-lhe lá você ler. Não tem problema nenhum. Né? O problema é não comunicar, é não se fazer entender. Então, quando você olha a comunicação não perfeita, tipo Jornal Nacional, que eu não posso errar, tem um teleprompter aqui, que eu faço de conta que não estou lendo, essa não é a comunicação, esse é o show business.
A comunicação, muitas vezes, é falar com o coração através do olhar. É você ver a pessoa, é você sentir ela, é praticar a escuta. Então, eu sempre falo que mais da metade da comunicação é percepção. Ouvir atentamente seu público, perceber os olhares, como as pessoas estão e ir adaptando a comunicação para que as pessoas entendam o que você quer dizer. Esse é o mais importante de tudo. Sair de uma sala sem que as pessoas entendam o que você quis dizer é a pior coisa que pode te acontecer. É melhor você engasgar, tossir, ler, mas garantir que as pessoas entenderam. Olha, o meu CEO veio aqui e disse que nós devemos realmente este ano, né, ser super econômicos em algumas coisas, abaixo do desperdício, é um ano de puxar os cintos, mas todos nós vamos estar no barco para o ano que vem. Isso é muito mais importante do que você ir lá e passa pano, não fala direito o que é, e depois fica todo mundo dizendo, ele mentiu, né? Porque aí, semana que vem já demitiu mais 2. Então, cuidado com isso. Seja o walk the talk. Tenha coragem para colocar claramente, de forma transparente e respeitosa, a mensagem que você decidiu que precisa ser compartilhada. Muito bom. Eu acho que recado dado. Que bom. Né? Ficou muito legal. A gente vai fazer agora um momento aí de encerramento. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Por essa conversa. Eu tô realmente encantada, né? Já sabia que era uma potência. Falei até que deu um friozinho na barriga. Na minha. No nível da conversa. Obrigada por você se dispor. E eu queria te convidar, né, pra gente falar ali com o pessoal. E eu queria ouvir o último, não o último, mas assim, um conselho, né, para quem tá indo para uma carreira executiva, quem tá almejando esse lugar, né? Eu já falei que não é tão quentinho e tão gostoso quanto parece, mas é uma decisão de cada um e a gente gostou, né? A gente experimentou, gostou e por isso a gente tá aqui também. Mas o que você traz, né, como uma dica de ouro, como fechamento para quem quer construir uma carreira executiva? E eu acho que o principal, né, a longevidade dessa carreira. Né? Sem aquela história do mimetismo, sem o fake, sem o forçado, sem atuação. Tira tudo isso, como é que a gente chega lá? Então, se você puder dividir com o pessoal, tá bom. Aquela ali, ó. Para aquela ali. Para aquela ali agora. Ai, coisa boa. Deixa eu vir mais pertinho aqui. Bom, para mim, o mais importante para quem quer liderar, né? Claro, primeiro é a decisão de querer liderar, né? A liderança é uma decisão. Mas é você buscar o seu autoconhecimento, é você saber de verdade quais são os seus superpoderes e, consequentemente, as suas vulnerabilidades. E aprender que as vulnerabilidades, elas não são fraquezas, elas são a porta de entrada, assim como numa peça de quebra-cabeças, que você tem lá as saliências e as ausências. Essas ausências da sua peça de quebra-cabeça é a porta de entrada para conectar o outro, né? E a força do negócio, a força do seu time é a força dessa conexão, porque como a gente aprendeu, né, a força de uma corrente é medida pelo elo mais fraco. Então, a natureza sabe, ela não faz linhas retas, né? Uma linha reta perfeita, pode olhar que tem a mão do homem, ela se encosta perfeitamente, mas no primeiro esbarrão ela se separa, enquanto que peças de quebra-cabeça, com que a gente achava que eram as imperfeições, né? E eu gosto de chamar de ausências e saliências, se encaixam perfeitamente. E aí é muito difícil de você, né, com qualquer esbarrão, com qualquer crise, desmembrar esse time, essa equipe. Então, você ter consciência de que se você quiser chegar rápido, você até pode sozinho. Mas se você quiser ir longe, você deve ir junto. É isso. E com essa aula, a gente encerra esse episódio. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui há nem sei quanto tempo, acho que a gente conseguiu aí cumprir a nossa missão dessa conversa. Obrigada. E eu espero que o Lendo Delas influencie mulheres, traga mais gente para essa mesa, para essas conversas. Né? E uma das coisas que eu tenho falado é que, embora eu tenha muitas amigas, poucas vezes uma roda de conversa feminina gira em torno de carreira. A gente fala muito pouco sobre as nossas carreiras, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nos brilha o olho, né? E a gente acaba sempre falando de outros assuntos que não são menos importantes, mas eu acho que o trabalho e a carreira também podem entrar na nossa roda de conversa. Tem uma frase para as mulheres que me ocorre agora, Tati, que é assim: lugar de mulher é onde ela quiser estar. Muito bom.
A gente encerra por aqui. Obrigada mais Obrigada uma a vez você. e até o próximo Lente Delas.